Ele quis levar minha mãe à morte! Vocês têm ideia disso, Brasil? Vocês têm ideia disso, senadores? Hã? Pelo amor de Deus, vocês não vão acordar, não! O senador Marcos Duval fez uma denúncia bombástica, revelando uma suposta ligação entre o ministro Alexandre de Moraes e a facção criminosa PCC. As declarações, que já estão causando grande repercussão, colocam em xeque a imparcialidade da mais alta corte do país e levantam questionamentos sobre os bastidores do poder. Segundo Duval, informações sigilosas indicam que há uma conexão obscura entre o magistrado e o crime organizado, algo que, se confirmado, pode representar um dos maiores escândalos da história do Supremo Tribunal Federal. O senador afirmou que há provas contundentes que precisam vir à tona para que o povo brasileiro saiba a verdade. Essa revelação coloca o sistema de justiça brasileiro sob forte pressão. O que está realmente acontecendo por trás das cortinas? Quem está protegendo quem? Essas são perguntas que precisam ser respondidas com urgência. Para entender todos os detalhes dessa denúncia e as suas consequências, assista ao vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar essa informação com o máximo de pessoas possível. O Brasil precisa saber a verdade. 3 registros muito breves. O primeiro diz respeito a uma posição que pessoalmente eu tomei e o governador do nosso estado também tomou, no sentido de questionar judicialmente a portaria interministerial dos Ministérios do Meio Ambiente e do Ministério da Pesca, no tocante à temporada da pesca da tainha, que deve ser iniciada com a pesca artesanal no dia 1º de maio. Eu tenho maior apreço pelo nosso ministro da Pesca, um homem de grande afabilidade, seu conterrâneo, senador Humberto Costa. E tenho igual apreço pela ministra, pela titular da pasta do Meio Ambiente. Mas essa não é a primeira discriminação que se faz contra Santa Catarina. Em síntese, por falta de informações técnicas, está sendo criado um conjunto de normas. E dentre estas normas, uma que prejudica especificamente o pescador artesanal, que pratica a pesca mais sustentável do mundo, que é a pesca de arrasto da tainha na praia. E foi criada uma cota exatamente para esse pescador e somente para Santa Catarina. É uma distinção, entre aspas, que esta portaria interministerial pespega, lança contra a própria cultura catarinense, uma vez que a pesca da tainha, a pesca artesanal da tainha, faz parte do nosso patrimônio histórico e também econômico, por lei estadual número 15.922, de 2012, do ex-prefeito de Florianópolis, ex-deputado federal, ex-deputado estadual do MDB catarinense, Edson Andrino. Portanto, eu deixo isso aqui com uma certa tristeza, pela forma cordial como fomos recebidos no Ministério da Pesca, mas com um resultado absolutamente insatisfatório. São transportados em portas, além de ser representados, portanto, Como que uma cidade de 300 mil habitantes no interior de Goiás simplesmente fica sem a única companhia? Assumir a presidência nacional do meu partido, Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, do qual sou fundador e o único a que fui e sou filiado ao longo da minha vida. É um mandato interino, em substituição à companheira Gleisi Hoffmann, que se afastou em razão de assumir o cargo de ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Até o próximo mês de julho, estarei à frente do PT para o desafio de conduzi-lo em seu processo de eleições diretas, por meio do qual serão escolhidas as novas direções municipais, estaduais e nacional do nosso partido. O PED é uma das expressões mais acabadas da nossa democracia interna, um processo plural e participativo que engaja a nossa militância e mobiliza nossos filiados a participarem ativamente da dinâmica de construção e condução coletivas dos rumos políticos do PT. Desde as eleições de outubro, mais de 340 mil novos filiados se juntaram aos nossos quadros, que hoje
ultrapassam mais de 3 milhões de pessoas. O PT é, sem dúvida, o maior e mais querido partido do Brasil, o mais lembrado pelos brasileiros, de acordo com o que apontam pesquisas, uma das maiores legendas de esquerda do mundo. Nossa força vem exatamente do ânimo da nossa militância, que pretendo trabalhar para engajar ativamente com a finalidade de que tenhamos eleições vivas e que reflitam as aspirações da maioria, escutem e congreguem as expressões dos grupos minoritários e que se traduzam na pluralidade e diversidade presentes no PT. Aqui e ali surgem dissonâncias, insatisfações, ruídos, mas isso é próprio da dinâmica de sistemas democráticos que longe de serem perfeitos, estão sempre em busca de ajustes, de aperfeiçoamentos que possam traduzir os desejos da maioria com respeito aos direitos da minoria. Assim é o PT, um partido forjado na luta contra a ditadura e pela restauração da nossa democracia, de expressiva base social, que conseguiu também abrir um franco diálogo com a classe média, com artistas e intelectuais, que virou, enfim, o Partido do Brasil. Por 5 vezes chegamos à presidência da República, um feito histórico. O presidente Lula sendo o único neste país a ser 3 vezes eleito para o cargo, a última delas em 2022, e ter sido capaz de derrotar uma articulação golpista que atentou contra o Estado de Direito e pretendeu derrubar a democracia com plano até mesmo de sequestro e assassinato de autoridades. Fomos o partido que criou o Bolsa Família, libertou mais de 36 milhões de pessoas da extrema pobreza, promoveu a ascensão social de outros 42 milhões, que retirou o Brasil do mapa da fome, que criou o PT. Os deputados federais, jornalistas, pelos ministros Luiz. E um senador que nunca poderia estar fora daqui e que, se Deus quiser, vai voltar, sei que o veneziano também gosta, todos gostam, chama-se Álvaro Dias, esse homem público raríssimo, e o seu livro cada vez mais lido, que se chama A Travessia, de Álvaro Dias. Ele está aqui nos visitando, portanto ele merece um abraço de todos nós. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Eu quero aqui dar as boas-vindas para o nosso grande líder, senador Álvaro Dias, que estava aqui agora no plenário. Bom, presidente, eu quero mostrar isso para o Brasil. Hoje saiu essa matéria nos jornais e faço questão que todos vejam, dizendo o seguinte: STF rejeita por unanimidade novo recurso de Marcos Duval, do Senado Federal, e mantém o bloqueio do passaporte diplomático. O Supremo Tribunal Federal rejeitou mais um recurso do senador Marcos Duval, do Senado Federal, não é da pessoa do Marcos Duval. Quem fez o recurso é o setor responsável em defender os senadores. Contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a apreensão do seu passaporte. Venha, ministro, pegar meu passaporte. Suspender é coisa de covarde. Venha aqui e pegue comigo, na minha mão. Está aqui. A primeira turma do STF, composta, claro, pelos ministros Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, acompanhou Moraes e manteve por unanimidade o bloqueio do passaporte do senador. Qual o processo que eu estou respondendo? A PGR me denunciou em alguma coisa criminal? Eu não estou sabendo. Eu estou no meu devido processo legal? Direito de defesa? Não estou sabendo. Simplesmente uma decisão para impedir o meu trabalho junto ao Marco Rubio. Só que esqueceu que nós temos outros meios de continuar o trabalho. E aqui, eu continuo dizendo o seguinte: violação jurídica internacional do bloqueio do meu passaporte. Mas antes, quero dizer que mesmo bloqueando meu passaporte, Marco Rubio mandou para o Brasil um assessor dele. Eu entreguei 13 mil páginas de documentos de crimes do Alexandre de Moraes e da Suprema Corte. E a defesa dos parlamentares, dos deputados federais, jornalistas, influenciadores, estão aqui 13 mil páginas para completar ao que nós já vínhamos fazendo desde 2023. Antes que eu termine de ler, também apresentar para vocês o seguinte: fiz uma denúncia ontem formal, denúncia de perseguição política ao senador Marcos Duval, violação de direitos humanos, com impacto direto à cidadã americana. Não vou dizer o nome, mas a minha filha é cidadã americana. Ela nasceu nos Estados Unidos. Ela não teve o green card, depois teve o passaporte. Ela, por ter nascido nos Estados Unidos, a lei americana dá
ao direito de quem só nasce nos Estados Unidos até chegar à presidência da República dos Estados Unidos. Então, o tratamento é totalmente diferente. E como ele suspendeu meu salário, suspendeu a indenização do gabinete, a censura e tudo mais, vocês acham que a minha filha não sofreu consequências e ainda não sofre consequências porque eu tenho que alimentá-la? Tem uma faculdade que ela estava fazendo. Então, ele simplesmente violou os direitos de uma cidadã americana. E eu fiz a denúncia para que ele também responda pelos mesmos crimes que foi apresentado por uma outra cidadã com dupla cidadania, americana e brasileira. A denúncia foi entregue diretamente para o assessor do secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, Marco Rubio, para que ele responda por crime de Global Magnitsky Human Rights, que é aquela morte financeira e o cancelamento do passaporte. Seção 7.031 do Departamento de Estado, que impede a concessão de vistos a indivíduos responsáveis por perseguição política e violações de direitos humanos. Perseguição política, Alexandre de Moraes, é crime contra a humanidade. Saiba, o senhor, não, você, que perseguição política é crime contra a humanidade. Não é só botar as pessoas no paradão e fuzilar, e nem botar na câmara de gás. Perseguição política é crime contra a humanidade. E o que vocês fizeram hoje, vocês todos, os ministros que aqui eu li, cometeram um crime contra a humanidade. A violação da Constituição, os tratados internacionais, o devido processo legal. Inicialmente, a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes já representava um abuso de autoridade e perseguição política, crime contra a humanidade. Entre no Google, no GPT, onde vocês quiserem para ver. Perseguição política caracteriza-se como crime contra a humanidade. Não é violação dos direitos humanos, crime contra a humanidade. E aí vai. Com a confirmação unânime do colegiado, agora, com a confirmação unânime pelo colegiado da Suprema Corte, a ilegalidade não apenas se mantém, mas se agrava, pois se transforma em um consenso institucionalizado dentro do judiciário, usando o judiciário como uma ferramenta política. Essa conivência de mais ministros com uma decisão arbitrária torna o caso ainda mais grave, pois mostra que não se trata de um ato isolado de um ministro, mas de um movimento sistemático dentro da Corte para restringir direitos fundamentais de um parlamentar opositor, comprometendo a separação dos poderes e o Estado democrático de direito. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, eu peço que paute logo a petição apresentada por 42 senadores pedindo para a queda de todas as liminares, que o Pacheco se acovardou para pautar. Crimes e violações cometidos com o bloqueio do passaporte diplomático. Violação da Constituição Federal, artigo 53. Artigo 5º, artigo 2º, que fala da separação dos poderes. Violação, o STF, ao compactuar com uma decisão monocrática ilegítima, assume uma postura de abuso institucional, interferindo diretamente aqui no Legislativo. Tratados internacionais, convenções de Viena sobre relações diplomáticas. O Brasil, como signatário, deve garantir a liberdade de locomoção de representantes diplomáticos e parlamentares em missões oficiais. Violação, a restrição arbitrária do passaporte afeta diretamente a capacidade do senador de exercer suas funções legislativas e internacionais. Cadê nós, parlamentares? Bora! Que prostração é essa? Que covardia é essa? Medo de 11? Nós somos em mais de quase 600 no Congresso, com medinho de 11. Eu não tenho medo. Vocês violaram, fiz a denúncia para o órgão internacional, para um americano que tem a permissão de fazer o julgamento de vocês lá nos Estados Unidos. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU, outra violação. Artigo 12, a liberdade de locomoção. Toda pessoa terá o direito de sair livremente a qualquer país, inclusive do seu próprio. Eu fui PGR, eu pergunto, tem alguma denúncia contra mim? Porque eu não fui notificado até agora. Eu não estou tendo conhecimento de absolutamente nenhuma denúncia. Até sobre o dia 8 de janeiro, que disseram que eu poderia ter tido envolvimento, nem nos 30 e poucos nomes que saíram, não saíram o meu. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José.
O artigo 22, direito de circular livremente. Toda pessoa que se ache legalmente no território do Estado tem o direito de circular e por ele sair livremente. Violação, bloqueio de um passaporte diplomático sem processo legal válido, fere princípios essenciais da Convenção. Vocês estão ferindo, vocês são os golpistas aqui do Brasil. Gravidade endosso do colegiado do STF é ilegalidade. Inicialmente, a decisão monocrática já é um escândalo jurídico e diplomático. No entanto, agora a situação torna-se ainda mais alarmante, pois a primeira turma do STF confirmou a decisão de forma unânime. Isso indica que não se trata mais apenas de um ato isolado de um único ministro, mas sim de um comprometimento coletivo da Suprema Corte com uma violação grave dos direitos fundamentais e da separação dos poderes. O Congresso está de quatro, com a calça arriada. Ao agir dessa forma, vocês do STF estabeleceram um precedente perigoso. Qualquer parlamentar pode ter seus direitos restringidos sem a necessidade de acusação formal, sem a participação do Ministério Público, da PGR e sem o respaldo legislativo. Essa decisão abre margem para futuras perseguições políticas, que Ele tá normal? é crime contra a humanidade. Contra outros membros do Congresso. Então hoje sou eu, amanhã é você, Girão, amanhã é você, Cajuru, e os outros senadores. Vocês que estão na mesa presidindo. Vai ser olho a olho, dente por dente, ou nós vamos cumprir o nosso juramento da Constituição? Essa decisão abre margem para futura perseguição política. Perseguição política hoje é caracterizado, busquem, se informem, crime contra a humanidade. E quem é condenado por crime contra a humanidade tem 70 países democráticos que podem condená-lo à revelia, à prisão perpétua. Porque é um crime contra a humanidade, não é um crime contra os bolsonaristas, não é um crime contra os de direita, não é um crime contra brasileiro, é contra a humanidade. Ou seja, qualquer país do mundo pode condená-lo. E aqui, eu vou falar uma questão, só mais um pouquinho, presidente, estou terminando, que fala de uma questão perigosa, que o judiciário se torne, não, ele já se tornou um instrumento de retaliação contra opositores políticos. Alguma dúvida, Brasil? Alguma dúvida, senadores? Que o STF se tornou a arma dos militares? Prender um general para dizer, fica quieto no teu canto, que não tem golpe com militares mais. Nós estamos num golpe de Estado moderno, somos nós. E abriu a boca, preso. Tem alguma dúvida? Brasil, vocês têm alguma dúvida que o STF está usando o judiciário como a sua arma? Aviso a você, ministro Alexandre de Moraes, e a todos vocês que subscreveram uma ilegalidade. Eu não tenho medo de vocês. Inclusive, me impediu de estar aqui falando. Eu não vou abrir mão, porque eu vou seguir o que está na Constituição e não o que está sendo decidido por uma corte política perseguindo a oposição. Vou denunciar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no Alto Comissariado da ONU, que coincidentemente quem vai presidir é o Marco Rubio, e todo mundo sabe da minha relação com o Marco Rubio. Tribunal Penal Internacional será denunciado pela ONU, Conselho de Direitos Humanos. A situação exige mobilização nacional e internacional para evitar esse tipo de violação. Sirva como precedente para outros abusos contra parlamentares, opositores políticos. A denúncia desse ato ilegal deve ser feita nas instâncias competentes, expondo o Brasil. Cortaram o microfone. Direitos humanos. Então, há alguma dúvida? E vem gente ainda do governo dizer que nós estamos vivendo uma democracia. Hipócritas, mentirosos, estão mentindo para o Brasil. Já um órgão internacional já tornou público que o Brasil não é mais uma democracia. Vocês estão usando o judiciário como uma arma, mas eu continuo na luta. Já tem 2 anos, continuo na luta. E vou seguir na luta, porque eu sigo a lei. E vocês, o ódio e a perseguição, não vão me calar, a não ser que vocês me mandem para o túmulo. É a única maneira de me calar. Fora isso, esquecem, porque além de eu ter bons parlamentares que estão nessa luta também, eu tenho agora, porque eu fiz a denúncia, e o governo americano tem lei para quem viola direitos humanos e crimes contra a humanidade para ser julgado nas cortes americanas. Você, Alexandre, vai ter uma vida que você vai colher o que você plantou. É isso que eu tenho para dizer. E a minha família,
Não vamos recuar. Eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que não está sendo fácil para vocês, mas não vamos recuar. Até o plano de saúde que eu pago para minha mãe, ele reteu, enquanto a minha mãe estava fazendo tratamento de câncer. Ele quis levar minha mãe à morte! Vocês têm ideia disso, Brasil? Vocês têm ideia disso, senadores? Hã? Pelo amor de Deus, vocês não vão acordar, não. Tem já um requerimento para pautar, que vocês, 42 senadores corajosos, assinaram. É só o Davi pautar e for lido. Acabou! Nós vamos botar nossa casa no lugar. Que covardia é essa? Eu não posso acreditar que nós temos 81 senadores covardes, cagões, de 4 com a calça baixada. Capitão Chives, tu sabe disso. Com família, a polícia não mexe com a família de bandido e bandido não mexe com a família de polícia. É um acordo internacional que não é botado em papel, mas na família ninguém mexe. E você, Alexandre de Moraes, você foi para cima da minha família tirando meus recursos, para que eu não pudesse prover para minha família. Só que eu não me corrompi, eu não entrei em esquema. E você já vai começar a pagar o preço dessa sua prepotência, desse seu ódio, e é claro que o mundo já viu as suas violações e crimes contra a Constituição. E eu peço aos senadores, vamos pedir ao Davi para que paute, pelo menos, a derrubada das decisões monocráticas, e assim a gente começa a mostrar que nós não estamos estagnados. Agora, você mexer com a minha família, não vai ficar. Eu vou até o final. Você só vai me... Nem se eu posso até ser preso quando me ver morto. Obrigado, presidente. Uma parte, por favor, senador Marcos Duval, se o presidente conceder. Presidente, concede aí para o Girão. Eu sei que nós temos muitos outros colegas senadores inscritos, mas o desabafo do senador Marcos Duval, mais uma vez nessa tribuna, precisa ser ouvido por todo o Senado. Não apenas senador Plínio, nós aqui, senador Cajuru, senador Magno Malta, senador astronauta Marcos Pontes, que faz aniversário hoje, nós que assinamos o seu requerimento e nós estamos sensíveis ao que está acontecendo. Eu queria dizer para o senhor que chegou a hora desse Senado se posicionar. Ativas do Senado. Não é do Marcos Duval, não, é do Senado. Do Senado, porque o orçamento, senador Cajuru, senador Stives e, perdão, senador veneziano, o orçamento do Senado para o Estado do Espírito Santo está bloqueado por uma decisão monocrática de um ministro. Você sabe o que é você não usar para pagar passagem aérea, não poder se deslocar para cumprir o seu trabalho? Na decisão está isso, senador Magno Malta, do seu Estado. E eu pergunto, em qual processo que eu estou? Que denúncia que eu estou respondendo? Não, e falando dos 50 milhões que bloqueou da sua conta, e é uma conta impagável. É que eu não tenho, é bom dizer que ficou 50 milhões negativo. É, negativo. Não é nem falando sobre isso, para encerrar. Eu estou colocando aqui que por mais que alguém não concorde com as suas ideias, seja uma pessoa até adversário político. É democracia. É democracia e essa pessoa sabe que está errado o que estão fazendo com o senhor. Sim, não tenho dúvida. Então, conte com o nosso apoio, estamos desde o começo nessa trincheira e espero, mesmo sendo minoria que nós somos, que o presidente coloque em votação esse requerimento para que a gente possa colocar o nosso posicionamento. E eu tenho certeza que os 42 que assinaram vão ratificar isso. Basta o presidente Davi Alcolumbre, está na mão dele, colocar e nós vamos cobrar aqui, coloque para votar. E fica a minha solidariedade, mais uma vez, ao senhor e sua família. Presidente, obrigado, presidente. Permita, desde o começo, a situação do senador Marcos Duval me encanta e envergonha. Eu sempre fui solidário, continuo sendo, disse ao senhor que ser solidário não basta, porque isso aqui é maioria, isso aqui é parlamento. Assinei, e quantas vezes assinaria? Porque me encanta, parece assim que o Marcos Duval não é senador, é um ET que caiu ali e veio aqui reclamar. É um ET que caiu É um cidadão que veio aqui reclamar. Se olha para ele como se não fosse um senador. Enquanto o ladrão estava no quintal dele, e o ladrão já está pulando o muro para o vizinho, estava tudo bem. Eu só quero dizer, senador Marcos, mas antes de concluir, perguntar, o seu salário foi bloqueado? Foi bloqueado. E sabe o que eu faço? Deixo público para vocês. Antes de bloquear, eu corro e transfiro o dinheiro. Mas veio a ordem para bloquear. Ainda está valendo a ordem para bloquear. Todo mundo sabe neste E ainda país... com 50 milhões negativos. Todo mundo sabe que se nós vivêssemos num país realmente onde as entidades se respeitassem, não se pode bloquear salário.
que é o provedor. E não só é um senadores, absurdo. da população em Então, geral. Quando eu digo que me envergonha, é exatamente isso. Um senador da República ter seu gabinete invadido. A autoridade que tem o juiz, hoje juiz, porque ele nunca foi juiz. Alexandre de Moraes nunca foi juiz. E ainda vou denunciar a relação dele com o PCC. Era um Vai chegar a hora que eu vou fazer era um isso. advogado que foi guindado a juiz, seus traumas, e a inversão foi dada. 19 de março aqui de 2019, março de 2019, me permita, presidente, só concluir, eu falava com o presidente Rodrigo. Presidente Rodrigo, as grandes tempestades só acontecem porque se ignoram os pequenos sinais. Eles estão vindo, e o maior deles, ainda pequeno, é o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que se nós não colocarmos em pauta, a tempestade perfeita vai vir. Tarde para se fazer algo, mas é preciso que se faça. Saiba que o senhor tem a minha solidariedade, o meu apoio, embora não signifique muito. Eu me sinto ofendido, eu me sinto invadido quando faz algo com um senador da República. E a sua situação me envergonha como senador e como cidadão. Obrigado, presidente. Obrigado por assistir Acontece News e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.